Agora é o seguinte, nós vamos relembrar um pouco da história dessa banda que tem uma trajetória de muito sucesso. LS Jack, vamos ver. Eu cheguei a deixar... Desde a criação, a banda de rock brasileira LS Jack coleciona uma relação de muita proximidade com o público. Dona de grandes sucessos, como a música Carla, foi formada em 1997 por Marcos Mena na voz, Sérgio Morel nos teclados, Sérgio Ferreira na guitarra, Vitor Queiroz no baixo, Alessandro Barros no saxofone e Bicudo na bateria. A LS Jack teve início quando estudantes de música de uma universidade decidiram montar uma banda. Influenciados por diversos artistas, entre eles Michael Jackson, os integrantes passaram também a compor as canções. Foram, então, chamados para se apresentar em programas de televisão e daí em diante estouraram em todo o país. O primeiro álbum, auto-intitulado LS Jack, de 1999, lançou alguns hits, como a música Você Chegou. E a banda não parou mais, gravando também canções com outros grandes nomes da música brasileira, como Luísa Posse. O lançamento do terceiro disco em 2002, chamado Vibrações Inteligentes, Beneficiando a Existência, chegou com dois dos maiores sucessos de toda a carreira do LS Jack, Carla e Uma Carta. As duas canções estiveram entre as mais tocadas do ano e renderam diversas turnês por todo o Brasil. O disco teve 200 mil cópias vendidas. Em fevereiro de 2020, o cantor Vini anunciou a entrada na banda. No ano passado, foi lançado o primeiro trabalho da nova fase LS Jack e Vini, volume 1. Agora, o grupo faz uma turnê comemorativa de 25 anos. Ê, Telzinho! Olha, Telzinho! É piada, ó. É piada aqui, ó. Que capricho. É piada. É Muito piada aqui, ó. Gente, quanta história boa, hein? Relembrar. Sim, verdade. Bom, né? E o nome LS Jack, de onde surgiu? Cara, a gente nos idos de 1997, a gente estava tocando muito nas noites do Rio de Janeiro. A gente tocava um estilo chamado acid jazz. Você liga o microfone, acho que está desligado. Ligou? Deixa eu ver. Aperta aí. Pronto, foi. Foi agora? Foi. Então, a gente tocava muito nas noites do Rio de Janeiro, assim, qualquer, assim, era Terraço do Rio Sul, era Ballroom, todas as casas noturnas, a gente estava presente. E o nome da banda, a gente fez um trocadilho com o acid jazz, era LSD Jazz. Só que durante um tempo, a gente começou a perceber também que esse nome estava causando uma certa confusão, porque às vezes a gente chegava para tocar de noite, aí tinha uma galera, assim, uns coroas, assim, sabe, fumando charuto, esperando que a gente tocasse jazz. Eles não entendiam que aquilo não era jazz, eram músicas com groove e harmonias jazzísticas, mas não era propriamente jazz, assim, tipo aquele clima, né, de você estar, ouvindo um Joe Coltrane, um Wayne Shorts, Miles Davis, assim. Então a gente procurou mudar o nome da banda para algo que tivesse uma sonoridade parecida com o LSD Jazz. Aí que surgiu o LS Jack. E o início de tudo, sobre esse trabalho na faculdade? Sim, o Morel e o Marcos, a gente se formou em música na faculdade, na Estácio. Né? E, assim, esse embrião, na verdade, ele começou lá, porque a gente queria, sabe, fazer umas coisas diferentes, assim, entendeu? E como naquela época também não tinha internet, acabou que o nosso som, o acid jazz, ele virou meio que uma novidade no Rio de Janeiro. Por isso que eu acho que acabou chamando tanto a atenção das pessoas. Agora eu quero saber o seguinte. E eu era fã, eu ia nos shows, tá? Você ia? Esse show do Ballroom, essa parada, eu ia e era sempre muito lotado. Foi um período muito legal. Mas você veio para o Rio de Janeiro com quantos anos, gente? Eu vim bebezinho. Bebezinho, assim, então um ano. cresceu carioca, e a adolescência, infância e adolescência toda aqui no Rio de Janeiro. Na Tijuca, Zona Norte. Acompanhando os meninos. Agora a pergunta, A Theo. pergunta. Qual é a música mais pedida nos shows?
do LS Jack, eu acho que é Isso. Carla, né? Carla, Por né? motivos Gente. óbvios. Foi uma música que tocou até, sei lá. Até rádio desligado tocou, né? Existe Pois é. uma Carla mesmo? Existe a Tem que esposa ter, do né, Marcos. gente? Cadê? A Ah. esposa do Marcos Mena Ah, chama Carla. ela Mas é. essa música tem uma história interessante, que o refrão era diferente. Ah. Né? E aí, por influência do Zé Henrique, que era o produtor da época, Zé Henrique. Zé Henrique Você lembra era do do Yahoo? Yahoo. Do Sim, Yahoo, também, meu sim, Deus, claro. então, porque o Zé é um Gardenhol. querido, já Lá esteve no aqui, Yahoo. lógico. Zé, Lógico, Zé é nosso Lógico, irmão também. amor, Zé é maravilhoso. Essa música Do eu acho que ia Yahoo. ser pra É, o pra Marquinhos. Luísa Posse, inclusive. Aham. E aí ele falou, não, de jeito nenhum, vocês que vão gravar essa música. E aí, ao invés de, não lembro qual era o refrão, Não, assim, tinha uma sugeriu botar o frase, nome né? da Tinha, esposa. tinha uma outra frase no lugar de Carla. E aí o Zé depois falou, Marquinhos, você não fez essa música pra Carla, que é a sua namorada, enfim, esposa? Eu fiz, então você tem que dar esse endereço dessa carta, né? Uma carta de amor. Você tem que botar o. Né? Pra quem tá indo. Aí falou, não, você tem razão. Aí ele que deu essa ideia. Aí virou esse hit, o Carla. Você vê que ele colocou uma palavra, Ele mudou tudo. mas ele colocou a A palavra, né? Que até hoje a gente Sucesso, canta né, isso, gente? né? Então Caramba. a Carla era mulher. Era namorada. Foi- dele. Era foi- esposa Foi mulher do Foi Marcos mulher e Mena. esposa, E é. qual a importância do Marcos, né? Que foi da formação anterior para vocês hoje? Acho que é fundamental. Fundamental, né? Nós estivemos anteontem em São Paulo fazendo o nosso show de estreia da turnê de 25 anos. São 25 anos de história do LS Jack, que é composta por inúmeras pessoas que passaram pela banda, né? O Zé Henrique, o Liber Gadelha, que foi o presidente da empresa que nos alavancou, a mim e o LS Jack também, o Alessandro, que é do início da Barros, o banda, saxofonista. o Sérgio Morel, que é um baita guitarrista, hoje ele está tocando no The Voice, e Marcos Mena. Marcos Mena é fundamental e não apenas por uma questão de composições Sim, ou de por ser causa um do cantor, né? talento. Não. Não por isso, por causa da alma mesmo do LS Jack. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Portanto, não há essa dissociação. Pelo contrário, há sim uma associação. Tudo isso a gente leva para o palco. Todas essas pessoas, até as que já não estão mais aqui entre nós, que é o caso do Liber Gadelha, do Roberto Lee, tudo isso vai junto com a É gente. uma celebração, na verdade, de todas essas pessoas envolvidas, né? E que é a história de vocês. Claro, né? com certeza, é. Quando a gente fala da nossa história, aconteceu. Sim. Né? Não tem Sim, como sim, mudar não, fatos. óbvio. Muito legal isso, né? percebeu Vocês isso no trazerem show, a sabe? gratidão por todos esses Claro. que fizeram o repertório Sim, de a vocês. palavra é né? exatamente essa, Gratidão. Cadê minha gratidão. Muito legal. A gente percebeu isso bem claramente no show do Blue Note anteontem em São Paulo, que foi o show de estreia. A gente viu assim a emoção das pessoas. O LS Jack, eu em casa conversando, falei, cara, o LS Jack é uma super banda interrompida por uma tragédia. Uma tragédia. Então aquilo, cara, se qualquer fã, qualquer pessoa que ame esses caras como eu e que reconheça neles o talento que eu também reconheço, pô, não tem como estar tranquilo, satisfeito em casa sabendo que a banda tá ali, sabe? Esses caras são músicos incríveis e estavam Merece ali, palmas. sei lá, esperando que alguma Maravilhoso. coisa acontecesse. Eita, muito Sucesso, bom. gente.